Bom, e o vídeo de hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre estagnação. Grava bem essa palavra, estagnação. Se você está com esse sentimento de estagnação, eu vou contar. Na verdade, eu vou falar algumas coisas assim baseadas na minha experiência e como eu tenho percebido o porquê que eu estou cultivando esse sentimento e um dos erros que eu estava cometendo, e aí talvez esse erro que eu percebi que eu estava cometendo, talvez você possa estar cometendo esse mesmo erro. Então esse aqui é um vídeo sobre, vamos falar assim, baseado na minha experiência, é um alerta para que você observe aqui, se provoque, mexa seu bumbum e vai correr atrás daquilo que realmente importa para você. E se desprenda disso daqui, né? Então, repito, né? Estagnação. E como que qual que é vamos falar assim, o ponto principal a ser dito aqui? Você precisa entender que parte da sua estagnação, que é assim como eu percebi a minha, para mim, né, sobre mim, é que nós cometemos o erro de tentar fazer as coisas no momento atual, né, onde nós estamos. Então, cara, de certa forma nós estamos fazendo aquela coisa que a gente se propôs a fazer, a gente está se desenvolvendo, a gente está trabalhando, a gente está, né, eu acredito, né, que você esteja, eu estou falando aqui eu imagino que você esteja. A gente está correndo atrás, a gente está buscando, está se transformando, está olhando para o mundo, né, de uma maneira diferente, olhando assim, entendendo que o mundo não é mais estático, que as coisas estão mudando rápido, que estão se transformando. Toda semana é uma coisa diferente, toda semana é uma coisa nova. Tem vezes que a cada dia é uma coisa nova. Então, nós estamos nesse negócio que é um movimento. Isso já é bom. Só que uma coisa que acaba nos trazendo esse sentimento de estagnação é que o seguinte: nós estamos olhando, nós estamos fazendo, né? E a gente olha para aquilo que a gente está fazendo com o sentimento de como a gente era no passado. Presta bem atenção. Então, o que acontece? Você está fazendo tudo que você está fazendo agora, só que você está se comparando ao passado com aquele sentimento de que você era no passado, com o sentimento de quando você era mais novo, quando você tinha mais vitalidade, você estava com mais saúde no sentido de jovialidade mesmo, né? Se sentindo mais jovem, mais com vontade de fazer as coisas com mais energia. Antigamente você se prestava a fazer coisas que hoje você não consegue se prestar mais a fazer. Por quê? Porque, cara, o sentimento que você tinha, a sua disposição que você tinha aos 20 anos, não tem como ser a mesma que a disposição que você tem aos 40 anos. Não tem como. Não tem como. Por quê? Porque aos 20 anos você não tinha vivido nada, você não tinha falhado, você não tinha pensado, você não tinha observado, você não tinha experiência, você não tinha vivido alguma experiência, você não tinha se jogado a nada. Já aos 40, você já fez várias coisas. Você já se jogou, você já se arrebentou, se quebrou. E aí você vai lá né, por mais que você tenta fazer coisas novas, mas só que você tenta fazer com o sentimento de quando você tinha 20 anos e não com o sentimento de quando você tem 40 anos. Esse que é o erro. E é isso que te dá essa frustração e é isso que dá esse sentimento de que as coisas não estão dando certo. É por isso. É porque você está observando. Então, naquela época, quando você tinha 20 anos, você podia, sei lá, tomar uns goró e no outro dia cedo, né, trabalhar, né, varava a noite e ia trabalhar, né, não que isso seja certo, mas já naquela época não era certo, mas você conseguia fazer isso e isso de certa forma não gerava um certo impacto
um impacto na sua performance ali, né? Fazendo aquilo que você se determinou a fazer. Já se hoje você tenta... Cara, hoje, por exemplo, né? Eu tô falando hoje, no atual momento. Se eu tento, cara, mudar o que eu como, eu já me arrebento inteiro. Se eu como uma coisa muito gordurosa, já traz um efeito que me arrebenta, já estraga o dia. Você fica com... Né, a digestão já não é mais a mesma, a coisa... o metabolismo não é mais o mesmo. Você dorme mal, você... Naquela época lá você dormia 3 horas e já era o suficiente. Hoje, se você não... Cara, se você erra a quantidade que dorme, né? No meu caso aqui, se eu erro, em vez de dormir as 8 horas necessárias, dormir 6, eu já... já significa que o dia vai ser ruim, vai ser estragado. Mas é isso, né? E ao mesmo tempo nós temos os objetivos a alcançar, nós temos coisas a fazer e querendo ou não, a chama que existe em nós, aquela essência, vamos falar assim, essência brigadora mesmo, né? De ir pra cima e se for pra sair na porrada, que você vai sair na porrada arrancando uma bela lasca do outro lado, né? Essa essência ainda existe. Essa essência está lá dentro de nós. Só que, o que nós devemos fazer? Nós devemos adaptar essa essência à realidade atual nossa. Ao que nós conseguimos fazer, praticar. E não nos comparar com com aquela... Pensar assim, mas, cara, com 20 anos lá eu pegava e fazia aqui, cara, ajustava um pouquinho aqui a minha dieta, aqui comia um pouquinho melhor aqui e já alcançava o resultado rapidinho. Quando você tenta fazer isso depois dos 35 anos aí, entre os 35 e 40, aí pra frente aí, você já percebe que é difícil. Mas aí você, sem querer, você acaba se comparando com você de 20 anos. Então esse sentimento de as coisas não estão dando certo, as coisas estão estagnadas, não estão do jeito que você gostaria de estar. Se no caso você, assim como eu, você tem se esforçado, você tem feito cara, aquilo que você acredita, né? Você tá... Óbvio, né? Naquela época a gente se prestava a fazer coisas que... a gente se colocava em situações assim para fazer coisas assim, né? Que hoje em dia a gente não aceitaria jamais fazer, né? Mas se você tá exatamente nesse ponto, esse ponto de cara, tô mexendo, o negócio tá rolando aqui. E você tá se sentindo estagnado e as coisas não estão dando certo, você tá com esse sentimento, tenta fazer isso, tenta parar de olhar como você se olhar, né, como você se via no passado, especificamente com pouca idade e naquele contexto. Cara, o contexto dos 20 anos, nós estamos falando de um contexto que, cara, basicamente, você pode colocar aí, basicamente aí, eu acredito que uns 50% das coisas que a gente usa e que existem hoje, não existia naquela época. Começa a reparar. Cara, há 20 anos atrás, a internet era meia boca, celulares eram meia boca pra caramba, era o início de algumas redes sociais. 20 anos atrás. Era outra realidade. O que era lá, o que antes naquela época era visto como, vamos dizer, o futuro, provavelmente já foi extremamente ultrapassado pelo que o que está sendo vivido agora. Já foi ultrapassado há muito tempo. Que eu não consigo pontuar agora, mas conforme eu vou falando assim, vai pescando coisas que já estão ultrapassadas e lá naquela época lá era, isso aqui é o futuro.
Então é isso. Então repito, para você que está se sentindo com todo esse sentimento de estagnação, de as coisas não, por mais que eu tente fazer tal coisa e não sei o que lá e ainda não está dando certo, ou você não está conseguindo enxergar o resultado, cara, faça esse exercício. Parem de se olhar como você se olhava quando você tinha 20 anos. Pare isso. Pare, você vai ver. Talvez esse daí seja um dos grandes erros nossos, né? Eu vinha cometendo isso daí. E aí agora eu percebi isso daqui. Que loucura. Mas é isso. Então, o vídeo de hoje era somente essa conversa mesmo aqui. Que é o que tinha pra hoje, certo? Sendo assim, se você chegou até aqui e não me conhece ainda, eu sou Preto, autoproclamado e generalista em tudo. Esse aqui é o canal que a gente faz isso aqui. Liga a câmera, tenta trazer alguma conversa franca que tende a, sei lá, nos levar a algum lugar melhor, trazer alguma provocação que faça com que você, sei lá, de alguma forma aí, dá um cliquezinho na sua cabeça e fala assim, sei lá, não tinha pensado nisso aqui ainda. Se qualquer coisa desse vídeo aqui for útil para você, eu já vou ficar muito faceiro, porque é isso daqui que faz com que a gente tenha vontade de gravar, inclusive, certo? Então eu venho mostrando aqui tudo que eu tenho feito, acertado, errado e por aí vai. Principalmente eu tenho pensado, né, refletido nos últimos tempos e venho aqui compartilhar para você, né, essas ideias aqui que possivelmente seria muito melhor eu simplesmente ter escrito em algum lugar e abandonado isso daqui, mas eu acho que pode de alguma forma ser válido para você e servir para alguma coisa, certo? Então, se você gosta de conversas assim, conversas que muitas das vezes começam de um jeito e nós não sabemos como é que vai terminar, eu peço para você que você se inscreva nesse canal para que assim você possa estar me ajudando a construir essa comunidade, a comunidade dos tais otimistas inconformados. Ainda a gente é otimista inconformado, né? O tempo passa, mas continuamos a acreditar que as coisas vêm do esforço mesmo, né? Tem que contar um pouquinho com a sorte? Tem que contar sim, mas a sorte não encontra quem não está preparado. É isso. Não encontra. Infelizmente não encontra. Certo? Sendo assim, se inscreve aí no canal, né? Como eu já disse. E de verdade eu espero que esse vídeo aqui tenha sido útil de alguma forma para você aí. E que eu tenha colaborado por esses minutos aqui, tenha sido útil por esses minutos aqui. E eu agradeço pela sua atenção, pela sua paciência. Valeu, sua luz e tchau.